Pessoal, então, vou disponibilizar para vocês aqui a aula sobre hipotireoidismo e hipertireoidismo. Então, antes de falarmos sobre essas patologias, nós precisamos entender a fisiologia da tireoide. Então, nós vamos trabalhar com o eixo hipotálamo, hipófise e tireoide. Como que isso acontece? O hipotálamo libera o TRH, que é o hormônio liberador de tireotrofina, que consequentemente induz a hipófise, estimula a hipófise a liberar o hormônio estimulador da tireoide, que é o famoso TSH. Esse TSH nós dosamos nos exames laboratoriais a fim de verificar o funcionamento da glândula tireoide. Depois que a hipófise libera esse hormônio estimulador da tireoide, ele vai estimular a própria glândula tireoide a liberar o T3 e o T4, que são os hormônios tireoidianos. Então, o T3 e o T4, que o T3 é triiodotironina e o T4 é tiroxina. Aqui no canto esquerdo, vocês vão ver aqui a tireoide. Alguns dizem que ele tem um aspecto da letra H, outros que ele é como uma borboleta. Esse órgão, gente, essa glândula, na verdade, ela pesa cerca de 25 gramas, tá? Pode chegar até 30 gramas. É uma glândula que ela vai produzir os hormônios necessários para o funcionamento do nosso organismo, ou seja, a parte metabólica. Lembrando que esse é um ciclo que vai acontecendo. Então, quando os hormônios tireoidianos estão em baixa quantidade, a tireoide manda um aviso para a hipófise dizendo: olha, estou produzindo pouco, me estimula aí. E aí a hipófise, mais uma vez, libera aqui o hormônio estimulador da tireoide e, consequentemente, estimula a tireoide para produzir os hormônios tireoidianos. E aí, gente, o que acontece? Quando essa glândula tireoide está produzindo poucos hormônios tireoidianos, nós vamos ter uma patologia chamada hipotireoidismo, que nós vamos falar agora a respeito. Então, o que é o hipotireoidismo? O hipotireoidismo nada mais é do que a insuficiência de hormônios circulantes na corrente sanguínea produzidos pela glândula tireoide, que são eles T3 e T4, tá? Nós temos forma prevalente dessa doença, que é o hipotireoidismo primário, mas nós também podemos ter o hipotireoidismo central, e eu vou falar sobre cada um deles. O hipotireoidismo primário, gente, ele vai ser ocasionado por uma falência da própria glândula tireoide, ou seja, quando a glândula não está funcionando de forma necessária a produzir o T3 e o T4. Então, nós chamamos isso de hipotireoidismo primário. Só voltando aqui para vocês, então, nós vamos fazer uma leitura assim, ó, primário, hipotireoidismo primário, quando tem um acometimento da própria glândula tireoide. Quando nós falamos de causa central, nós vamos ter causa secundária, que é quando nós temos o acometimento da hipófise, inibindo essa hipófise de produzir o TSH e, consequentemente, não estimula a tireoide a produzir os hormônios T3 e T4. E nós podemos também ter a causa terciária, que a terciária vai ter o acometimento do hipotálamo, por exemplo, um tumor no hipotálamo, tá? Inibiria o hipotálamo de produzir o hormônio liberador de tireotrofina, consequentemente poderia não estimular a hipófise e, por consequência, não estimular a tireoide. Então, a gente vai ter uma redução da liberação dos hormônios tireoidianos, ok? Então, vamos aqui. Principais causas do hipotireoidismo primário. Gente, a tireoidite de Hashimoto é muito conhecida, porque ela é considerada uma doença autoimune. Então, as próprias células de defesa, os anticorpos, agridem
a glândula tireoide. Então, causa uma inflamação nessa tireoide, sobrecarrega essa tireoide, e essa tireoide acaba produzindo pouco T3 e T4. É importante salientar, gente, que a síntese dos hormônios tireoidianos vai acontecer na presença do iodo, tá? O iodo mais a tireoglobulina. Então, quando nós temos deficiência de iodo, que ele é proveniente da dieta, nós vamos ter uma baixa produção do T3 e do T4. No Brasil, nós já temos o iodo, que é no sal. Nós encontramos também iodo no peixe, tá? Então, se eu tenho uma dieta pobre em iodo, eu vou ter um problema, tá? Na produção dos hormônios tireoidianos. Podemos também observar que na causa primária do hipotireoidismo, nós temos medicamentos ricos em iodo. Olha só, vamos pensar juntos. Se a glândula tireoide ela já está com funcionamento limitado e eu tenho um consumo como paciente de medicamentos ricos em iodo, por exemplo, o cortisol, essa glândula vai ficar sobrecarregada. Então, em lugar de funcionar, ela vai lentificar todas as suas funções. Então, tem que ter também a precaução em relação ao uso contínuo de medicamentos ricos em iodo, ok? E aqui nós temos a causa central, que é ocasionada por um estímulo insuficiente da glândula tireoide, que ela vai ser estimulada pelo TSH, que foi liberada lá na hipófise, depois de ter sido estimulado pelo TRH, tá? Então, nós vamos ter um prejuízo na secreção da função da hipófise, que vai ser considerado como hipotireoidismo secundário, ou nós poderemos ter um prejuízo na secreção e função do hipotálamo, onde teremos um hipotireoidismo terciário. Então, voltando aqui na imagem, se nós temos um acometimento da glândula tireoide, por exemplo, a doença de Hashimoto, tireoidite de Hashimoto, onde os anticorpos agridem a própria glândula tireoide, nós vamos ter um hipotireoidismo primário. Se nós temos um acometimento, uma falha aqui na produção, tá, da hipófise do hormônio TSH, nós iremos ter um hipotireoidismo secundário. Já se temos um tumor de hipotálamo, nós vamos ter um déficit na produção do TRH, que é liberador de tireotrofina. Consequentemente, nós não vamos ter o funcionamento normal, tá, desse eixo a fim de produzir os hormônios tireoidianos. Então, dando continuidade, quais são os sinais e sintomas que as pessoas, né, os pacientes que são portadores de hipotireoidismo vão apresentar? Nós vamos ver um paciente mais cansado, mais exausto, mais fadigado. Ele vai ter uma perda da concentração, vai ser um paciente que vai queixar de sonolência, intolerância ao frio. Ali o trânsito intestinal dele vai estar acometido, então ele pode ter uma constipação. Esse paciente pode desenvolver depressão. Gente, lembrando que o hipotireoidismo é a lentificação do metabolismo. Então, o que vai acontecer? Uma mulher vai ter uma irregularidade na menstruação, vai ter retenção hídrica, unhas quebradiças. O paciente pode apresentar bradicardia e a dislipidemia, o aumento do colesterol, tá? E aí eu deixei aqui por último para falar com vocês a respeito do ganho de peso. Muitas pessoas dizem assim, eu ganhei muito peso porque eu tô com hipotireoidismo. Nós temos que abrir um parêntese porque temos que entender que o hipotireoidismo é a redução do metabolismo basal. Então, uma pessoa que come muito, né, e de forma incorreta,
esse organismo vai estar funcionando de forma lenta. Então, é óbvio que vai ter um aumento da deposição de gorduras, tá? Além do mais, há uma retenção hídrica, o que leva o aumento do peso, tá? De balança. Então, temos que ficar atentos, porque essas pessoas têm que realizar uma alimentação saudável, ok? Agora, como diagnosticar? Como saber? Primeiro, a gente vai trabalhar a clínica do paciente através das queixas. Pode suspeitar de uma alteração da glândula tireoide. Nesse caso, é necessário fazer uma dosagem. Então, quem estimula a glândula tireoide? TSH, através do quê? Do estímulo vindo da hipófise. Quais são os hormônios produzidos pela tireoide? T3 e T4. Então, eu preciso dosar esses hormônios. No hipotireoidismo, nós iremos ver que os hormônios produzidos pela tireoide estarão reduzidos. Então, a gente vai ter uma redução do T3 e do T4. Consequentemente, nós vamos ter um hiperestímulo da hipófise. E a hipófise produz o TSH. Então, o TSH vai estar aumentado, logo o T3 e o T4 estarão diminuídos, tá? Gente, qual o tratamento que a gente vai ver sendo realizado nesses pacientes? Desde 1950, a droga de escolha é a levotiroxina, tá? Então, o que acontece? Quando o médico prescreve uma levotiroxina para um paciente, a dosagem vai ser de acordo com os valores do TSH. Esse paciente deverá ser, gente, acompanhado, ou seja, os primeiros 4, 6 meses de uso de levotiroxina, esse paciente tem que ser acompanhado pelo médico a fim de dosar os hormônios e saber se a dose prescrita de levotiroxina está regulando a liberação do T3 e do T4 no organismo. Então, aqui nós temos o hipotireoidismo clínico primário, que a gente vai ter uma ação de anticorpos ali atingindo a tireoide. Consequentemente, a tireoide vai produzir os seus hormônios em baixa quantidade e vai estimular a hipófise a liberar mais TSH. Vai dizer: ei, hipófise, olha, eu não tô liberando aqui muito T3 e T4, me estimula. Aí a hipófise fala o quê? Beleza, eu vou mandar TSH para você. Então, a gente vai ver um TSH alto, T3 e T4 baixos, tá? Já aqui, gente, no hipotireoidismo central, que é o secundário e o terciário, onde nós vemos ali um déficit, tá? Na produção do TSH, sendo da hipófise ou do TRH lá no hipotálamo, nós vamos ver esse TSH muitas vezes normal ou baixo, mas o T3 e o T4 vão estar baixos. Por quê? Qualquer alteração que eu tenha no eixo hipotálamo, hipófise e tireoide vai prejudicar a produção dos meus hormônios T3 e T4, ok? E aí,